A vida da gente precisa continuar. Depois de uma tempestade, depois do caos, depois de um divórcio, de uma traição, de uma apunhalada nas costas, depois de uma falência, a vida da gente precisa ser uma vida continuada. Uma certa vez, na faculdade de psicologia, eu conheci um amigo que a gente sempre conversava ali nos intervalos e ele me disse uma das coisas mais incríveis da minha vida. Um dos ensinamentos mais maravilhosos que naquele momento eu realmente precisava ouvir. Eu estava passando por um momento de dependência emocional em uma pessoa. E eu fui contar pra ele, né, porque não sei se vocês sabem, mas os bastidores de uma faculdade de psicologia, todo mundo é psicólogo e todas as conversas se transformam em terapia. E ali nós estávamos em uma mesa de um bar, em tempos ainda onde eu frequentava esses lugares, e eu contava pra ele, assim, chorando, o que estava acontecendo dentro de mim, esperando que ele me apoiasse, que ele me dissesse palavras de conforto, que ele falasse quanto eu era bonita, boa, maravilhosa, e elevasse a minha autoestima, e ele me deu uma baldada de água fria. Eu estava dependente emocionalmente de uma pessoa. E ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: primeiramente, Ju, você tá toda errada. E eu, como assim tô toda errada? Ele falou comigo algo que mudou minha vida e eu queria compartilhar com vocês. O seu problema, Ju, é que você colocou muita porcentagem da sua vida nesse relacionamento, nesse cara aí, nessa história da sua vida. Ele usou a palavra caixinha. Você colocou muita porcentagem da sua vida nessa caixinha aí. A vida da gente, Ju, são caixinhas e a gente precisa aprender a colocar as dosagens certas. Isso que é equilíbrio. E ele foi falando comigo, você tem que colocar 20% no seu cuidado, na sua vida pessoal, na sua saúde. Você precisa colocar 20% na sua profissão, no seu lado profissional. Você precisa colocar 20% no seu relacionamento. Por quê? Se alguma caixinha dá problema, se um prato é desequilibrado, você não desequilibra junto com aquilo que quebrou, com aquilo que deu errado. Você ainda tem 80% de vida para viver e para continuar no outro dia. Você tá toda errada, você colocou 100% da sua vida numa caixinha só, e agora que essa caixinha tá dando errado, você acha que a sua vida não tem mais chance, que perdeu a graça. Você desequilibrou, você deu mole. Quando ele falou aquilo comigo, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar que quando a gente é dependente de alguma coisa, e eu não digo somente de um relacionamento tóxico, como era no meu caso, não. Eu tô falando quando a gente coloca 100% da nossa vida na caixinha faculdade, 100% da nossa vida na caixinha ministério, 100% da nossa vida na caixinha profissional, empresa, 100% da nossa caixinha na nossa beleza, no nosso estético, e de repente alguma coisa dá errado e aí a caixinha desequilibra, o prato cai no chão. A vida da gente precisa desse equilíbrio. E ele me ensinou isso de uma forma maravilhosa, me dizendo quanto eu estava errada, por dar toda a minha porcentagem, tudo aquilo que era valioso e eu deveria distribuir em outras áreas da minha vida para uma pessoa só, para um relacionamento só. E por isso que a minha vida não continuava no outro dia, por isso que eu fui entrando em depressão, por isso que eu fui entrando na ansiedade, por isso que eu fui gerando ali naquele momento pensamentos de suicídio, porque eu não conseguia ver outras caixinhas na minha vida. Eu tinha colocado todo o meu 100% naquela pessoa. E ele foi falando comigo, lavando a minha cara no asfalto. Seja equilibrada, reconstrua a sua vida colocando as caixinhas, as porcentagens certas nas caixinhas. E eu aprendi aquilo, lógico que eu não fui curada da dependência emocional no outro dia, mas eu nunca mais esqueci daquilo. E agora, né, que o tempo vai passando, vira e mexe, quando eu vejo que eu estou muito intensa em uma área da minha vida, eu sempre lembro daquela conversa de boteco. Eu sempre lembro daqueles conselhos que o Hélio tinha me dado ainda na faculdade de psicologia. Ju, você tá toda errada. Você tá colocando toda a sua porcentagem numa caixinha só. Você tá desequilibrando as suas caixinhas, os pratinhos vão cair. E você vai achar que tudo se desmoronou porque você colocou as porcentagens erradas. E aprendi com Hélio a colocar as dosagens certas na minha área, porque algum dia o ministério pode me derrubar se eu colocar todas as minhas porcentagens nele. Se um projeto que eu amo muito um dia me frustrar e eu colocar todas as minhas porcentagens nesse projeto, ele vai me destruir. Se um dia eu me apaixonar e achar, meu Deus, não aprendi nada com a história passada e colocar 100% da minha vida naquele relacionamento e um dia aquela pessoa faltar comigo, eu vou novamente ir ao chão, como os pratinhos sendo desequilibrados. Se eu colocar 100% da minha vida na minha família, o dia que a minha família for embora, porque a vida é assim, a gente não consegue controlar tudo, eu não consigo me recuperar. Sobre o equilíbrio, é exatamente isso que eu queria falar hoje. Sobre as caixinhas, sobre uma vida de equilíbrio, é sobre isso que eu queria falar hoje. A própria palavra do Senhor também nos diz isso em 1 Timóteo 1, ali no versículo 7, quando Paulo, escrevendo para Timóteo, fala com ele, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O próprio Paulo dando exemplos, né, para um jovem pastor de como que ele deveria viver a vida dele em um equilíbrio. Gente, isso é maravilhoso demais, porque muitas vezes as nossas vidas começam a desmoronar justamente por conta da falta de equilíbrio, porque a gente coloca todo o nosso 100% em uma área só, em um filho, na maternidade, em uma profissão, em um ministério, em uma atividade física, em um projeto, e se isso desmorona, se isso um dia falha, se alguém que está dentro dessa caixinha um dia te machuca, a tendência é a gente desmoronar inteiramente, completamente,
completamente. Deus não nos deu um espírito para a gente poder ficar como vítimas na nossa própria história. Deus nos deu um chamado de amor, de poder e de equilíbrio. É nós que decidimos como vamos equilibrar as nossas vidas, baseadas, logicamente, na sabedoria que a própria palavra do Senhor nos dá. Na minha história, foi um amigo de faculdade em um boteco, nada cristão essa conversa, mas foi alguém usado pelo próprio Deus naquele momento para abrir os meus olhos. E anos depois eu fui ler na Bíblia, e quando eu li esse versículo na Bíblia, e Deus me chamando novamente para o equilíbrio, Ju, você está toda errada de novo, você está colocando todas as suas porcentagens numa caixinha só, minha filha, volta, realinha sua rota. Eu lembrei daquela conversa, lembrei que eu já tinha ouvido esse ensinamento através de uma conversa esporádica na faculdade e dei glórias ao Senhor, porque naquele momento, embora eu não tenha sido curada no outro dia, aprender aquele grande ensinamento me deu um dos maiores passaportes para entender que eu estava toda errada e que ser dependente emocionalmente em um relacionamento era porque eu tinha feito as escolhas de colocar os meus 100% naquela pessoa. E desde então eu comecei a buscar, a equilibrar a minha vida, a reconstruir a minha história, que estava acabada naquele momento, entendendo que eu tinha outras áreas da vida para regar, outras áreas da vida para florescer. Eu tinha sementes na minha história que eu deveria plantar em outras terras, porque o Senhor nos fez inteiras e completas. Deus, ele não só te fez ministerialmente, Deus, ele não só te fez profissionalmente, ele não te fez só como mulher, esposa, mãe, ele te fez multifacetas. E quando nós colocamos todas as dosagens em uma área só, a tendência é muitas vezes a gente se frustrar e começar a se comparar com outras mulheres, porque ela deu certo, porque ela tem o mesmo propósito, o mesmo chamado que eu, mas ela consegue desenvolver a vida dela e eu não. Porque você tá toda errada. Colocou todas as suas dosagens em uma caixinha só. Quando eu ouvi isso, também não foi muito confortável, não. Mas eu sei que muitas vezes é necessário a gente ouvir isso. E uma coisa que eu queria finalizar, e antes de finalizar esse vídeo, tem uma mulher na Bíblia, a mulher de Provérbios 31, que ela é um monte de coisas. Essa mulher cuida da casa, essa mulher cuida dos filhos, essa mulher vai fazer compra longe, essa mulher é empreendedora, essa mulher é bondosa, essa mulher é um monte de coisas, mas ela não era tudo aquilo num dia só. A mulher de Provérbios 31 tinha todas aquelas características, mas ela equilibrava todas as suas facetas. Ela não era tudo aquilo num dia só. Aquelas eram as características daquela mulher. Então, muitas vezes, a gente tenta ser um monte de coisas num dia só e a gente vai fracassar. E se a gente está colocando toda a nossa dosagem numa área só, na maternidade, na profissão, no ministério, em um projeto, a tendência é a gente falhar. Se eu não conseguir ser uma heroína do dia naquela área que eu quero ser 100%, parece que meu dia não valeu de nada. E aí fica esse conflito dentro de nós e uma pergunta para a gente viver, para descobrir. Será que vale a pena mesmo colocar 100% ou dividir grandes porcentagens em poucas caixinhas? Sendo que Deus nos deu várias caixinhas para administrar? É momento da gente voltar para a nossa intimidade, voltar ali para esse momento de solitude, de encontro conosco mesmo e começar a buscar mesmo o equilíbrio desses pratinhos. 20%, 20%, nessa área aqui eu vou dar 10%. Essa aqui eu vou aumentar 15%, mas sempre equilibrando e não colocando tudo numa caixinha só. O próprio empreendedorismo também fala isso, né? Não invista todos os seus ovos. Divide esses ovos, porque se uma cestinha cair, não vai cair tudo. Vai ter ovo ainda para poder comer no outro dia. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, porque eu fui chamada a atenção por Deus essa semana e lembrei da conversa que eu tive com meu amigo Hélio e foi muito proveitosa. E olha, essa conversa faz mais de 8 anos, viu? Esse ensinamento valeu a pena durante todos esses anos. Ficou extremamente guardado no meu coração e que faça sentido para alguém também.